E como um aumento do número de casos, 19, e as medidas para conter a pandemia, o repórter William Tavares conversou com a infectologista Vânia Pires, que explica para a gente se essas medidas que estão sendo tomadas agora aqui no estado podem evitar o avanço da doença. A gente vai confirmar essa informação daqui a pouquinho com o Alan Garcia, porque muita gente está na dúvida. A gente está vendo aí, por exemplo, que alguns estados estão numa situação mais crítica, fechando literalmente tudo, não é? Algumas, além do toque de recolher que a gente estava acompanhando nas últimas semanas aí em algumas regiões, muitos estados com fechamento total, né? Não é o lockdown, porque o Brasil nunca teve lockdown total, restrito, como a gente viu em outros países, o Brasil nunca teve, mas com restrições maiores do que a gente está vendo aqui. Então vamos ver essa reportagem do Alan Garcia. Acompanhe. No fim de semana, o governador do estado, Renan Filho, anunciou as novas medidas para conter o avanço da Covid-19 em Alagoas. Muitos municípios voltaram à fase laranja. Já as regiões do Sertão e Agreste retornaram à fase vermelha. Sobre esse assunto, nós conversamos com a médica infectologista Vânia Pires. Se a gente pensar o que seria o ideal, seria lockdown com vacina suficiente para vacinar as pessoas. Isso no Brasil é impossível. Nós não temos condições socioeconômicas nem culturais para que aconteça um lockdown. Então, a gente não adianta sonhar. Nesse momento, houve uma tentativa, né, diante da situação desse crescimento acelerado de óbitos, de casos internados, e uma possível variante, né, ela existe, mas será que ela está assim, vamos dizer assim, graçando em nosso estado? Isso é uma coisa que a gente ainda não tem essa resposta. E isso leva a um crescimento exagerado e um provável colapso do sistema de saúde. Nesse momento, as entidades governamentais instituiu essas restrições que são necessárias, são importantes para reduzir esse crescimento. Poderá aumentar essas restrições, eu não tenho dúvida disso, vai depender dos resultados. Mas uma coisa que eu gostaria, como presidente da sociedade, como médica infectologista, era que as pessoas ajudassem, as pessoas vigiassem as outras pessoas e que tivesse, por exemplo, um sistema de segurança para impedir aquelas pessoas que não obedecem às orientações. Eu acho que precisa mais de vigilância das atitudes das pessoas e que as própria comunidade se comprometessem de um ajudar o outro. Isso chama-se empatia, porque a gente não sabe até onde vai chegar se a gente não tomar atitudes nesse momento. Ela também falou sobre as variantes existentes no país. Quanto mais vírus circulando, quanto mais multiplicação de vírus, isso acontece com qualquer vírus, variantes irão acontecer, porque ela decorre de mutações pela a multiplicação da transmissibilidade, ok? Então, por exemplo, a gente tem variantes em HIV, em gripe e tantos outros vírus. Se a gente controla a infecção, a gente evita variantes. Como a gente está com uma Covid, com um vírus totalmente descontrolado, a gente vai adquirindo aos poucos mutações que vão terminar em variantes. Segundo ela, mesmo com o decreto em vigor, é fundamental que a população reforce e siga todas as recomendações sanitárias. O fato de ficar em casa o máximo que puder, evitar aglomerações, uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel, principalmente ir para os locais onde você realmente precisa ir. Há pouco tempo eu tive uma situação de um paciente que disse que não ia para o médico, ele tem uma doença crônica, porque ele não podia sair de casa. Não é bem assim. Se a gente precisa de um acompanhamento médico, pelas doenças crônicas e as comorbidades, a gente precisa ir ao médico, mas também não precisa ir para a festinha, para as baladas, nem para as praias aglomerar. É isso que a gente precisa, é evitar a aglomeração e realmente sair de casa quando for necessário. Por enquanto, a gente não tem ainda certeza se a N95 funciona para as variantes, mas, por enquanto, pelo menos use máscara de tecido. Em situações mais difíceis, 2 máscaras. Não usar máscara de rendinha, nem de crochê, não funciona. Ela é bonitinha, mas não funciona. Mas máscaras é essencial e um distanciamento necessário. Ela também falou sobre o processo de imunização no país, o qual é ineficiente. O Brasil hoje é um país onde o sistema de imunização é o exemplo para o mundo.
Mas, nesse momento, o negacionismo das autoridades superiores tem atrapalhado demais o sistema de vacinação, de imunização nesse país. Do centro de Maceió, William Chavares.